técnicos anteriores, muitas vezes, eram atacados, porque, não, o Gabigol está jogando mal, mas ele tem medo de tirar o Gabigol. Ele tira o Gabigol, tira o Arrascaeta, tira o Everton Ribeiro, bota no banco. Ele não tem negócio de nome e tal, e eu acho isso bom, especialmente num elenco que precisa ter, isso já há uns 2 anos pelo menos, que o elenco do Flamengo precisa de disputa por posição, jogador fora da zona de conforto, não está bem, sai do time, porque depois dos títulos conquistados, alguns deles ganharam-se um lugar cativo, né? Se tivesse uma marcaçãozinha dentro do campo com o nome dele e o número, como se fosse uma camisa. Não é assim. E eu acho que isso nesse ponto é bom. Ele não tem essa preocupação, não demonstra essa preocupação, muda quando tem que mudar, e ao contrário do Paulo Souza, que entrava em rota de colisão muitas vezes com jogadores ali, até publicamente, como aconteceu com o goleiro Diego Alves naquela ocasião, ano passado, ele parece estar bem com jogadores, tanto que o Gabigol sai substituído e não reclama. Saudações brunegras, meus amigos, uma vez mais aqui no nosso canal Fla-Toulouse. Gostaria que você já chegasse deixando o seu like e deixando também a sua inscrição se for a primeira vez aqui no canal. Gostaria de tecer alguns comentários, mas o farei no fim do vídeo, valeu? Fica aí até o final do vídeo, tecerei alguns comentários breves e você também deixa a sua opinião. Tamo junto, vamos direto pro vídeo, hein? Ainda falando de Flamengo e Fluminense, tem o confronto dos técnicos. Fernando Diniz versus Vitor Pereira no confronto direto. 5 jogos, 3 vitórias do Diniz, 1 empate, 1 vitória do Vitor Pereira, 10 gols marcados pelos times do Diniz, 6 gols marcados pelos times do Vitor Pereira. O Diniz leva vantagem nesse confronto contra o atual técnico do Flamengo, o Vitor Pereira. A única vitória do VP sacramentou o embate mais emblemático entre os dois, com classificação na semifinal da última Copa do Brasil. Foi em Itaquera esse jogo, Fluminense e Corinthians, né? O Corinthians acabou avançando contra o Fluminense àquela altura. E o Fernando Diniz, nos últimos 7 jogos contra o Flamengo, por Fluminense e São Paulo, 5 vitórias, 2 derrotas. É um bom retrospecto. Falando um pouco desse duelo dos técnicos fora de campo, Bruno Prado, o Fernando Diniz sendo muito elogiado, alguns pedem na seleção brasileira, o Vitor Pereira ainda ajeitando a casa no Flamengo. Como é que você vê esse duelo dos técnicos? Eu acho que pode ser interessante, eles são diferentes. O Fernando Diniz é um treinador que ele quer que os jogadores se aproximem, né, um dos outros para trocar passes, para dar opção para quem está com a bola. Ele quer que o time dele tenha a bola, que tenha a iniciativa do jogo, e a estratégia dele de atacar é que os jogadores se aproximem. Às vezes o cara tá com a bola, tem vários jogadores do Fluminense em volta deles, e que o time toque a bola e vá tocando bola e avançando todo mundo junto. O Vitor Pereira, ele já gosta do que chamam de um jogo mais posicional, assim, ele quer ter sempre os jogadores mais nas suas posições. Ele sempre quer ter 2 jogadores bem abertos para alargar o campo, para tentar abrir a defesa do adversário, para tentar atacar pelos lados. Isso é uma coisa que muitos discutem, né? Que no ano passado o Flamengo era um time mais de aproximação. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, o Pedro, eles se aproximavam mais por dentro, trocando passes e avançando dessa maneira. Esse discurso aí, o próprio Vitor Pereira já até respondeu, dizendo que ele pede para os jogadores jogarem por dentro e também por fora. Não é que ele quer que os jogadores só joguem por fora. Ele pede, e a intenção dele, o que ele passa na entrevista, é que ele pede o jogador para jogar por dentro, que saiba jogar por dentro e por fora. Mas, como a gente tem que criar aquele discurso e seguir nele até o final, como é o caso do repórter, compreensível que ele tem essa declaração, mas não concordo. As jogadas pelos lados praticamente eram com o Rodinei sempre, com o lateral direito já mais solto. O Vitor Pereira já quer jogar de outra maneira, ele quer ter os jogadores abertos, até por isso 3 zagueiros, para proteger melhor a defesa, liberar os alas, para fazer essa jogada de fundo. Então ele está tentando adaptar o time do Flamengo dessa maneira. Então eles têm essa diferença, né? O Diniz, ele quer que os jogadores se aproximem para trocar passes. Isso é verdade. O Diniz não faz questão de ter sempre um cara aberto de um lado, um cara aberto do outro. Às vezes acontece, às vezes ele arma de acordo com o adversário dessa maneira, mas ele não tem aquela coisa, né? O cara fica de um lado ou de outro, ele aproxima muito. Isso às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Às vezes o Fluminense toma alguns contra-ataques, quando o adversário rouba a bola, inverte para o lado que tem pouca gente, às vezes leva problemas para a defesa do Fluminense. Eu gosto do Diniz, acho que o trabalho dele é muito
avaliado como de quase todos, né? Ganha ou não ganha. E o Diniz até agora não tem nenhum título de relevância, mas não acho nada anormal. Ele está começando o 6º ano dele num time de Série A de Campeonato Brasileiro. Então não acho. Parece que ele está há 20 anos no futebol e não ganhou nada. Acho que é normal, em 5 anos, não ter um título relevante. Acho que não é nada absurdo. Outros técnicos importantes também tiveram esse tempo aí. O Cuca, para falar de um mais recente, aí, o Cuca demorou para ganhar o seu primeiro título. O próprio Muricy, o Abel Braga. Então, tinha aquela fama, né? Sim, o Cuca falou que ele era pé frio, que não ganhava nada, que é mais ou menos o que falam do Diniz. Acho que dos últimos trabalhos do Diniz, pelo menos 2 foram muito bons. No São Paulo, para mim, foi muito bom. E depois que ele saiu, ficou, acho que mais claro ainda que o trabalho foi muito bom ali. Apesar daquela queda na fase final, ele levou o São Paulo hoje por um patamar que o São Paulo não tem, que é de liderar um campeonato por pontos corridos, de brigar pelo título. No Santos e no Vasco ele não foi bem, foram passagens bem rápidas e até acho que escolhas bem discutíveis. Aquela discussão que ele arrumou com o jogador lá, não conseguiu. Quebrou. E no Fluminense muito bem. E o Vitor Pereira, eu acho que no trabalho dele no Corinthians, acho que há um exagero da avaliação negativa pela saída. Eu não acho que foi um trabalho brilhante, acho que foi um trabalho ok. Assim, ele conseguiu manter o Corinthians entre os melhores do campeonato. Acho que é mais ou menos o que tem hoje. Jogava bem em Itaquera, tem alguns jogos muito bons em Itaquera, contra o próprio Fluminense, contra o Santos na Copa do Brasil, e jogava mal fora, que é o que o Corinthians continua fazendo. Foi 4º no Brasileiro, chegou às quartas da Libertadores, apesar de só ter vencido 2 de 10 jogos, chegou à final da Copa do Brasil, levou para os pênaltis. Então acho que foi um trabalho que poderia ter sido melhor, mas não foi ruim. Que depois da saída, e o torcedor bravo com ele, parece que foi péssimo. Não acho que foi péssimo o trabalho dele no Corinthians, acho que foi ok, e se tivesse um segundo ano, talvez evoluísse num segundo ano. Mas não acho que foi. Parece que foi pior do que foi no Corinthians, porque a saída dele deixou muita gente magoada. Ô Mauro César, o que falar desse encontro Vitor Pereira e Fernando Diniz? Eu acho que é um dos duelos assim, de técnicos mais interessantes que a gente pode ter no futebol brasileiro, né? Pelo perfil dos dois, né? Até essa questão que a gente discutiu há pouco aí do X9, para alguns técnicos não faz muita diferença o X9 revelando a escalação. Porque, por exemplo, no ano passado com o Dorival, o time do Flamengo todo mundo sabia qual era. A não ser quando tinha uma lesão, então ele não tinha surpresa. Ele tinha 2 times em dado momento, um que jogava ali o brasileiro, outro jogava as Copas, e era sempre a mesma coisa, com mudanças muito previsíveis quando havia alguma lesão, algum problema, ou uma dúvida muito pontual de um jogador secundário, digamos, ou outro. Mas os times eram muito claros. E o Vitor Pereira ele muda muito o time. O Diniz não muda tanto, pelo contrário. Repete muito a escalação, as pessoas decoram os 11 titulares, mas quando o técnico muda muito de acordo com o adversário, que é característica desses técnicos que vêm da Europa, lá eles fazem isso o tempo todo. Aí, o vazamento de informações como a escalação tem um peso maior. Não né? é assim. Porque você vazar hoje, o Fluminense vai jogar assim, não muda nada, a não ser que mude o posicionamento tático de um jogador, alguma coisa que o Diniz possa preparar. Eu acho que os dois têm esse perfil. Assim, o Diniz mesmo repetindo a escalação, ele é capaz de mudar o jogo, mudou bem o time no segundo tempo da partida do Fla-Flu anterior, arrisca, ousa. É um raro técnico do futebol brasileiro, técnico brasileiro, que é capaz de fazer como ele fez nesse jogo. Ele já jogou sem zagueiros em determinados momentos, tira os zagueiros para encher o ataque e tentar um resultado. Por exemplo, quem faz isso? O BKSS argentino faz isso. Ele é engraçado, acho, quando o time fica sem técnico. Ah, não, traz o BKSS. Cara, o BKSS do Brasil, os caras iam enlouquecer, porque assim, ele é muito mais radical do que o São Paulo, eu acho até. Ele faz mudanças assim. Ele já se deu bem, já se deu mal. E o Diniz faz algumas coisas assim em alguns momentos. O André, nesse Fla-Flu, ele vai para a zaga. Para melhorar a saída de bola, ele puxa o André para a zaga, como o Rogério Ceni lá atrás colocou o Arão fixo como zagueiro no Flamengo. Isso foge muito do padrão. Então é legal, é um técnico que se arrisca. Grande virtude do Fernando Diniz, na minha opinião, é não ser covarde. Ele não é covarde. Ele não trabalha naquele modelo do jogar por uma bola, que aí vem aquela frase patética, né? O técnico está jogando dessa maneira para defender o emprego. Primeiro, que o técnico não tem que defender o emprego, ele tem que fazer o seu melhor para o time vencer. Segundo, que defender o emprego fazendo futebol ruim, só no futebol, só essa função de técnico permite isso, que você faça um trabalho abaixo do que se espera, abaixo do que você poderia fazer, e aí você defende o emprego. Qualquer profissional, quando trabalha pior do que deveria, perde o emprego. Olha, o time é uma porcaria, joga feio, não, mas ele está senão ele vai ser demitido. Azar dele, pô. Ele que faça um bom trabalho, faça jogar bem, faça jogar um bom futebol e vencer. Não é para isso que o cara é contratado? Então, isso é uma inversão de valores total e a repetição dessa ladainha virou uma verdade. Que nem o saber sofrer, é o futebol masoquismo, né? Saber sofrer, soubemos sofrer. Como assim? Entrou para sofrer? Não tem campo para sofrer, tem para ganhar.
Tudo bem, eu soube suportar uma pressão do adversário, tudo, mas isso é colocado como se fosse retranqueiro. Algo positivo. Não é. Não é. O time muitas vezes sofre porque foi mal treinado, foi mal preparado, Isso eu concordo. sofreu uma pressão que não deveria, e aí teve que sofrer. Aí, então, assim, tem várias frases e conceitos meio equivocados, na minha opinião, que surgem aí. O Diniz não tem isso. Ele é corajoso, ele joga para ataque, ele não rejeita a bola, ele se arrisca, ele toma pancada. Agora, o importante do Fernando Diniz, eu acho que ele está conseguindo isso aos poucos, é justamente ele perceber seus erros e evoluir. Ele já foi demitido do Fluminense e voltou para o Fluminense. E agora faz um trabalho melhor do que o anterior. O anterior era um time que criava 700 chances, perdia 700 gols, tomava um gol de contra-ataque e perdia de 1-0. Hoje isso não tem acontecido com essa mesma frequência. Eventualmente, como disse o Bruno, ele até se expõe, se arrisca. Porque é lógico que quem joga com a bola, quem joga querendo ganhar, também vai conceder ao adversário algumas oportunidades. Mas é isso, por isso que é a beleza do jogo. Não tem como você se arriscar, ser ousado, sem você correr risco. Você se arrisca, então está correndo risco. Mas também corre o risco, entre aspas, de ganhar. Como foi no Fla-Flu passado. Ele se arriscou, foi lá e virou o jogo e ganhou a Taça Guanabara e ficou em vantagem naquele momento diante do seu rival. Então, acho que o Diniz tem essa virtude. E o Vitor Pereira é um técnico que muda o time, que arrisca bastante, que já mostrou que não tem receio de tirar jogador grande. Porque o Gabigol, que debatemos há pouco, né? Os técnicos anteriores, muitas vezes, eram atacados. Porque, o Gabigol está jogando mal, mas ele tem medo de tirar o Gabigol. Ele tira o Gabigol. Tira o Arrascaeta, tira o Everton Ribeiro, bota no banco. Ele não tem negócio de nome e tal. E eu acho isso bom, especialmente num elenco que precisa ter, isso já há uns 2 anos pelo menos, que o elenco do Flamengo precisa de disputa por posição, jogador fora da zona de conforto, não está bem, sai do time, porque depois dos títulos conquistados, alguns deles ganharam assim, um lugar cativo, né? Que tivesse uma marcaçãozinha dentro do campo com o nome dele e o número, como se fosse uma camisa. Não é assim. Isso daí eu vou discordar com o Mauro. Nesse ponto é bom, ele não tem essa preocupação, não demonstra essa preocupação, muda quando tem que mudar, e ao contrário do Paulo Souza, que entrava em rota de colisão muitas vezes com jogadores ali, até publicamente, como aconteceu com o goleiro Diego Alves naquela ocasião, ano passado, ele parece estar bem com jogadores, tanto que o Gabigol sai substituído e não reclama, sai numa boa, que também um pouco também do amadurecimento do cara, né? O jogador vai ficando mais velho, acho que vai entendendo que não adianta ficar dando piti, às vezes ele tem que sair mesmo porque não está bem, ou está cansado, ou fisicamente não consegue render. Então tem tudo para ser um jogo legal. Acho que são 2 técnicos que devem nos apresentar um jogo legal. O que eu falei há pouco, minha preocupação, Pedro, é que não seja aquele jogo de muita reclamação em cima da arbitragem. Porque quando os jogadores percebem que o árbitro é um banana do ponto de vista disciplinar, não consegue se impor não é ficar dando cartão, não. É mostrar que ele está ali apitando, que vai tomar as decisões que tem que tomar. Aí os jogadores começam a pressionar o tempo todo. Aí o jogo fica realmente em segundo plano. Isso aconteceu no Fla-Flu passado em vários momentos. Até aqui, meus amigos, a minha opinião, sinceramente, quanto a essa parte da arbitragem, claro, ele tem razão, essa discussão, essa catimba, faz parte do jogo? Faz, mas alguns exageros e nunca, nenhum exagero é bom, não é? E só para lembrar que o árbitro do Fla-Flu será o mesmo que apitou o Vasco e o Flamengo, quando expulsou o Matheus Gonçalves, aquela expulsão super injusta, e fez um jogo horrível, esse árbitro. Mas falando no VP, há elogios a se fazer? Há coisas que podem ser elogiar, não vou falar tipo elogios, mas pontos positivos e pontos negativos em todo o trabalho há. O ponto positivo, na minha opinião, é o próprio jogar com os garotos e tudo mais, dar oportunidade a esses garotos. Só que este VP não é o mesmo VP do Corinthians. Aquele VP que tirava o medalhão, que chegava na coletiva de imprensa, vinha na canela do medalhão e da própria imprensa. Este VP não é nada disso. Por que Davi Luiz ainda tá jogando como titular? Pergunta. Tá jogando alguma coisa? A outra pergunta há zagueiros que estão jogando melhor que ele? Na minha opinião, todos os outros zagueiros, à parte o Pablo, estão jogando melhor que Davi Luiz. Eu não gosto de quando ele pega a bola e dá aqueles bicós lá pra frente, ou que ele saia com a bola, tipo, numa atitude desesperada e vai aparecer lá na linha de fundo do adversário. Se ele perder a bola, gerar um contra-ataque, o que acontece? É gol e depois, quem é que vai ser criticado? O próprio Vitor Pereira. Eu não concordo com essa parte do Mauro. Nitidamente, alguns jogos, esses medalhões deveriam ter saído. Agora, o Everton Ribeiro tem saído algumas vezes. O
o Gabigol tem saído algumas vezes, mas na maioria das vezes, esses medalhões começaram como titular. Mas eu gostaria, esta é a minha opinião, mas eu gostaria da sua opinião também. Deixa aí nos comentários, por favor. E uma vez mais, se você não é inscrito, deixa sua inscrição, ajude o seu amigo, ajude o seu irmão de manto. Nós somos unidos pelo mesmo amor. Lembre-se disso, nós somos unidos pelo mesmo amor, o amor pelo Clube de Regatas do Flamengo. Valeu, até o próximo vídeo. Fui!